Pessoal, tudo bem? Meu nome é Derek Moreira, eu sou médico formado pela Unesp e hoje eu vou conversar com vocês sobre depressão. Esse que é um dos temas que está incluso aí na pós-graduação em saúde mental para equipes multidisciplinares oferecida pela Unip em parceria com a Vida Mental. Antes de tudo, vamos começar com definições. O que seria, no caso, depressão? A depressão é um transtorno neurobiológico complexo, multifatorial e heterogêneo, ou seja, um transtorno aí que vai ter diferentes tipos de apresentação em cada indivíduo, que vai ser causado por diversos aspectos diferentes, sejam eles psicodinâmicos, fisiológicos, neurológicos, químicos, etc. Portanto, ela vai ter um aparecimento, como eu falei, multifatorial. Na depressão, por exemplo, você pode ter diversas alterações em diversos locais do cérebro do paciente. Por exemplo, o córtex pré-frontal, responsável aí pelas funções executivas. Alterações nesse córtex podem fazer com que o paciente perca até a vontade de se movimentar, ou fique mais letárgico, mais parado, jogado numa cama, entre outras funções. O hipocampo, no caso, uma região mais relacionada à resposta ao estresse, então um paciente que tenha problemas nessa região também pode até ser mais suscetível ao desenvolvimento de uma depressão, por ter uma resposta muito sensível ao estresse. Então, um paciente que sofre muito mais com alterações hormonais e neurológicas decorrentes de situações estressantes. Córtex orbifrontal, portanto, uma região responsável por impulso, relacionada com impulsos, vínculo, interação social. Então, é mais um local que pode estar afetado tanto antes quanto depois do desenvolvimento de uma depressão, e também aí vai ter o seu papel no desenvolvimento dessa doença. O cingulado anterior é mais outra região onde ocorre uma regulação de recompensas e emoções. Então, pacientes com alterações nesses locais podem também ser mais suscetíveis, ou até pacientes com depressão podem desenvolver alterações no funcionamento adequado dessa região também. Quando, portanto, eu posso começar a desconfiar de depressão? Paciente que apresenta um humor deprimido, um desinteresse na vida como um todo, uma série de pensamentos de desvalia, então aquele paciente que nunca consegue enxergar algo de positivo a respeito de si próprio, o paciente com uma autoestima marcadamente baixa, um paciente muito desinteressado na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, em si próprio, um paciente que está sempre entristecido, num quarto fechado. Todas são situações bem estereotipadas, claro, que eu trago aqui para facilitar o entendimento, mas são situações muito comuns em um paciente com depressão grave. Um aspecto importante que faz a gente desconfiar da depressão é o que a gente chama de anedonia, ou seja, é uma incapacidade do paciente em definir, em sentir prazer. Então, aquele paciente que sempre teve determinado hábito, sempre gostou de determinada coisa na vida, mas a partir do momento que a doença se instala, ele passa a perder a capacidade de sentir o mesmo prazer que ele sentia com aquela determinada atividade, aquele determinado hábito que ele tinha anteriormente. Então, isso aí é um aspecto importante para fazer a gente pensar num quadro de depressão. O desenvolvimento de sintomas somáticos, então, aí presente em cerca de 69% a 92% dos pacientes com diagnóstico de depressão, ou seja, sintomas físicos decorrentes da doença. Então, por exemplo, cansaço, dor no corpo, dores crônicas, musculares, dores de cabeça, cefaleia, queimação, alterações de peso, seja para ganho ou para perda, alterações de sono, enfim, uma série de sintomas físicos que podem ser aí decorrentes do processo da doença da demência. Outro aspecto importante que deve levar a gente a desconfiar e até levantar uma bandeira vermelha no sentido de chamar a nossa atenção para a velocidade com que algo deve ser feito é o desejo de morte, principalmente a ideação ou a tentativa de suicídio.
Pacientes que apresentam esse risco ou que já apresentaram são pacientes que podem ter uma reincidência, uma nova tentativa e, portanto, estão sob risco de vida importante. São pacientes que devem receber uma atenção aí diferenciada e pacientes que a gente deve ficar de olho aí mais de perto. Existe mais de um tipo de depressão? Sim. A gente pode definir vários tipos, como, por exemplo, a melancolia, uma depressão atípica, então é um paciente com humor muito reativo, não necessariamente aquele paciente super para baixo, mas o paciente que tem uma reatividade muito intensa a determinados acontecimentos na sua vida, por exemplo, paciente que está sempre com sono, que tem alterações muito grandes no sentido de aumento de apetite. Tem a depressão psicótica, em que o paciente vai apresentar um quadro concomitante à depressão de psicose, então um paciente que vai estar totalmente fora de realidade, com delírios, com alucinações, sintomas típicos de um quadro de psicose. A gente tem a depressão catatônica, uma depressão aí que vai ser acompanhada de catalepsia, mutismo, uma série de comportamentos estereotipados, então aquele paciente que não fala, não se comunica, com sintomas cada vez mais estranhos, digamos assim, é uma das formas de depressão que a gente encontra descritas na literatura. Existe a depressão crônica, que aí vai ser uma doença que está instalada e mantida por 2 anos ou mais, né? A depressão sazonal, que é uma depressão relacionada a determinados períodos do ano, que é um diagnóstico até mais comum no hemisfério norte, em locais em que existem invernos mais rigorosos, em que os pacientes as pessoas acabam ficando mais dentro de casa, não conseguem sair por causa de neve ou por causa de temperaturas muito extremas, e isso faz com que elas tenham menos interações, menos lazer, menos diversão, menos trabalho, todas essas condições que acabam aparecendo como fatores de risco para o desenvolvimento de uma depressão sazonal. Outro tipo seria a depressão puerperal, que seria uma depressão que se instala nas cerca de 4 semanas após o parto. Então, todas as alterações hormonais que a mulher passa devido ao final da gestação e, em especial, ao parto, são alterações que podem causar uma influência em toda a neurobiologia da paciente e fazer com que ela desenvolva aí um quadro de depressão puerperal. O que fazer diante da suspeita, portanto, ou do diagnóstico fechado de uma depressão? É importante que sempre seja feito um diagnóstico rápido e adequado. Mais uma vez, um problema das doenças psiquiátricas é que muitas pessoas acabam sendo estigmatizadas com determinada doença, quando na verdade elas não têm. Uma pessoa que é mais melancólica, não necessariamente, aliás, na maioria das vezes, não é uma pessoa que apresenta depressão. Então é importante que o diagnóstico, né, a percepção dessa condição, ela seja muito aguçada, muito criteriosa. É importante também que o tratamento ele aconteça tanto no âmbito farmacológico quanto no contexto da psicoterapia e não só da psicoterapia, mas de um tratamento de abordagem multidisciplinar. Então, pode ser incluído aí um fisioterapeuta, nutricionista, terapeutas holísticos, psicólogos, todos os profissionais da área da saúde podem ser envolvidos, terapia ocupacional, podem ser envolvidos aí no tratamento de um paciente com depressão. É importante também que seja feita a avaliação e o tratamento de comorbidades, então pacientes que podem desenvolver doenças cardiovasculares por causa do sedentarismo que às vezes pode vir com uma depressão grave, crônica, dentre outras questões. Tudo isso é importante de ser abordado no tratamento. Por fim, em alguns casos, a vigilância ou internação ela é até recomendada, seja ela feita de maneira voluntária ou não, nos pacientes que apresentam um risco muito elevado de suicídio. Claro que o contexto da internação involuntária é extremamente polêmico, que não vem ao caso aqui agora, mas seria uma situação, o risco de suicídio seria uma das situações em que se considera uma maior vigilância ou até mesmo a internação de um paciente com depressão. Como me prevenir, portanto, de desenvolver um diagnóstico de depressão? Mais uma vez, o tratamento multidisciplinar vai ter aí um papel crucial.
Então, a manutenção de uma dieta adequada, de exercícios físicos orientados, por exemplo, por um fisioterapeuta ou algum outro tipo de profissional do esporte, medidas terapêuticas como, por exemplo, a terapia psicológica, terapia ocupacional, todas as abordagens, todas as especialidades da saúde, de alguma maneira, conseguem contribuir para a prevenção do desenvolvimento de depressão. Existem medidas de controle de estresse que podem ser interessantes, então que o paciente aos poucos aprenda a lidar melhor com os estresses do dia a dia e da vida, para que eles exerçam menos influência sobre o seu estado de saúde. Exercícios físicos, como eu citei anteriormente, também são fatores interessantes para a prevenção da depressão. E, por fim, o desenvolvimento de uma rede de apoio familiar e psicossocial, em que o paciente possa sempre ter a ajuda de pessoas, ter sempre com quem contar, para evitar que ele desenvolva aí um diagnóstico ou que ele tenha aí uma recidiva na doença, no caso de um paciente que já teve um diagnóstico de depressão prévia. Bom, mais uma vez eu convido vocês aí para fazerem a inscrição na pós-graduação em saúde mental para equipes multidisciplinares, oferecida pela Unip em parceria com a Vida Mental. Obrigado.